Naquela noite de chuva, eu, homem da roça, ouvi 3 batidas fracas na porta do meu barraco de madeira, como se a própria desgraça tivesse aprendido a pedir licença antes de entrar. Quando abri, não encontrei uma moça ferida, nem uma viúva faminta, nem um idoso abandonado, mas uma menina de uns 8 anos, encharcada, tremendo, apertando contra o peito um envelope sujo com meu nome escrito à mão. Para Zé, o homem da roça que nunca abandona ninguém. Eu, Zé, 35 anos, calejado de sol e de injustiça, já tinha visto muita coisa dura nessa vida. Mas nunca uma criança aparecer sozinha no meio da madrugada, chamando por mim como se o mundo inteiro dependesse daquela porta se abrir. Antes mesmo de perguntar quem ela era, meu coração disparou, porque só 2 pessoas naquela região conheciam aquele apelido. Minha mãe, que já partiu deste mundo, e a mulher que me deixou anos atrás para se casar com um fazendeiro rico. Quando a menina ergueu o rosto e sussurrou, "O fazendeiro quer me esconder, porque eu sou a prova do que ele fez." Eu senti na hora que aquela criança carregava um segredo pesado demais até para um adulto aguentar. Se essa história já prendeu o seu coração nesses primeiros instantes, se inscreva agora no canal, porque aqui você sempre vai ouvir histórias que tocam a alma e mostram que Deus ainda escreve certo por linhas tortas. E comenta também de qual cidade você está ouvindo essa história, para que essa corrente de bênçãos se espalhe pela sua vida, pela sua família e por toda a sua região. Zé vivia sozinho num pedaço de terra que ele mesmo tinha arrancado do chão, palmo a palmo, depois de ser desprezado a vida inteira por ser pobre e sem estudo. Não tinha luxo, não tinha carro, não tinha relógio caro, mas tinha algo que muita gente com dinheiro não possuía: uma consciência limpa e o costume de dormir em paz, sabendo que nunca passou por cima de ninguém para encher o prato. Quem olhava de longe via só um homem simples, chapéu surrado, calça de brim e bota rachada. Mas quem convivia com ele sabia que naquele peito morava um coração bondoso, teimoso e disposto a se sacrificar por qualquer injustiçado, mesmo que isso custasse tudo o que ele tinha. A menina, ainda tremendo, se apresentou. Disse que se chamava Ana Clara e que não podia voltar para casa porque o fazendeiro tinha prometido que, se alguém descobrisse a verdade sobre ela, não seria só ela a pagar o preço. Zé sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque naquela região só havia um homem conhecido simplesmente como o fazendeiro. Romeu Brandão, o mesmo que anos atrás apareceu cheio de dinheiro, comprou metade das terras e levou embora a mulher que ele amava, com promessas de riqueza e conforto. Zé fechou a porta devagar, com cuidado, como quem tem medo de que o vento lá fora ouça demais, e colocou mais um pedaço de lenha no fogo para aquecer a menina encharcada. Ele ofereceu uma roupa seca, um prato de comida simples e um cobertor velho, daqueles que já tinham visto mais inverno do que muita gente da cidade, e só depois sentou na cadeira de madeira, em silêncio, esperando que ela falasse no tempo dela. A menina olhava tudo com desconfiança, como um passarinho que apanhou demais e agora se assusta até com mão estendida para ajudar. Mas havia algo no jeito calmo de Zé, no olhar sincero, que a fez respirar fundo e segurar o choro. "Quem escreveu esse envelope com meu nome?" perguntou ele, segurando o papel amassado com "Para Zé, o homem da roça que nunca abandona ninguém", rabiscado com letra apressada. Ana Clara abaixou a cabeça, mexendo nos dedos, e respondeu quase num sussurro: "Foi a minha mãe. Ela disse que se algum dia tudo ficasse perigoso demais, eu tinha que correr até a estrada de barro, seguir a cerca velha e procurar o homem da roça que ela tinha traído." O coração de Zé parou por um segundo, porque só uma pessoa no mundo poderia falar dele desse jeito: a mulher que o deixou para se casar com o fazendeiro Romeu Brandão. Por um instante, tudo o que ele tinha enterrado lá no fundo da memória veio à tona. O dia em que viu a noiva entrar num carro de luxo, a humilhação diante da cidade inteira e a certeza de que jamais pisaria na fazenda daquele homem outra vez. Mas agora, o passado estava sentado na frente dele, em forma de criança assustada, e não adiantava fingir que não via. A vida estava colocando nas mãos de Zé uma escolha maior do que qualquer mágoa. Ele respirou fundo com os olhos marejados e perguntou o que tinha acontecido, disposto a ouvir até o que iria doer.
Ana Clara explicou que o fazendeiro não queria que ninguém soubesse quem era o verdadeiro pai dela, porque isso podia desmanchar o castelo de aparência perfeita que ele ergueu na cidade. Disse também que nos últimos meses tinha ouvido muitas brigas, muitas ameaças, e que a mãe vivia chorando escondida, com medo de que Romeu fizesse algo contra elas se algum segredo viesse à tona. Na noite anterior, a confusão explodiu. A mãe empurrou a filha pela porta dos fundos, apertou o envelope na mão dela e disse: "Corre para o homem da roça, o único que eu abandonei, mas que nunca teria coragem de abandonar você." O peito de Zé se apertou de um jeito que ele nem sabia explicar, misturando dor antiga com um tipo de responsabilidade que ninguém pediu, mas que Deus às vezes coloca na vida da gente sem aviso. Sabia que, se acolhesse aquela menina, ia comprar briga com o homem mais poderoso da região. Se virasse as costas, ia carregar para sempre o peso de ter deixado uma criança sozinha num mundo que já tinha sido cruel demais com ela. Entre o medo e a coragem, Zé lembrou da mãe, que sempre dizia que pobreza não é motivo para negar abrigo a ninguém, e sentiu que não tinha mais volta. Aquela menina já era parte da vida dele. Zé decidiu que antes de qualquer coisa, ia garantir que Ana Clara dormisse em paz. Pelo menos por uma noite, porque nenhuma criança merecia continuar fugindo até dentro dos próprios sonhos. Ele improvisou uma caminha perto do fogão a lenha, colocou o cobertor mais quentinho que tinha, e ficou sentado ali, em silêncio, escutando a respiração dela ir ficando mais calma, enquanto a cabeça dele se enchia de perguntas sem resposta. Do lado de fora, o barulho da chuva batendo no telhado velho parecia avisar que a tempestade verdadeira ainda nem tinha começado. E Zé sentiu, no fundo da alma, que a partir daquela madrugada, nada mais seria simples como antes. Quando o dia começou a clarear, ele saiu para cuidar dos animais, mas o pensamento não desgrudava da menina e da frase que ela tinha repetido tantas vezes: "O fazendeiro quer me esconder, porque eu sou a prova do que ele fez." Cada passo no terreiro levantava lembranças da época em que Romeu Brandão chegou na região, prometendo mundos e fundos, distribuindo sorrisos e promessas, enquanto comprava terras e gente com a mesma facilidade. Zé lembrava bem do olhar dele. Não era de quem queria construir algo com a comunidade. Era de quem queria ter tudo sob controle, inclusive as pessoas. De volta para dentro, encontrou Ana Clara acordada, segurando o envelope como se fosse um pedaço da mãe. "Tem mais alguma coisa escrita aí dentro?" perguntou Zé, sentando à frente dela, com um cuidado quase paternal. A menina assentiu com a cabeça, abriu o envelope com dedos trêmulos e tirou um papel dobrado muitas vezes, já amarelado nas pontas, como se a mãe guardasse aquilo há anos, esperando o dia em que teria coragem de entregar. No bilhete, a letra feminina confessava o que o coração de Zé já suspeitava, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ana Clara era filha dele. A mãe contava que, antes de ir embora com o fazendeiro, descobriu a gravidez, mas escolheu o conforto do dinheiro, acreditando que daria à filha uma vida melhor, mesmo que isso custasse a verdade e o amor de um homem simples da roça. Com o tempo, Romeu descobriu tudo, e desde então vivia entre ameaças e chantagens, obrigando a mulher a fingir que a menina era filha dele, para manter a imagem perfeita de família estruturada e poderosa. Zé leu cada linha com a vista embaçada. Não sabia se de raiva, de tristeza ou de um amor que tinha sido roubado dele sem que sequer soubesse. Ana Clara olhava para ele, esperando uma reação, com medo de ser rejeitada ali também, por ser fruto de uma decisão que não foi dela. Em vez de gritar, culpar ou mandar a menina embora, Zé respirou fundo, passou a mão nos cabelos dela e disse, com a voz firme mas embargada: "Se você é minha filha, então aqui é sua casa, e pai que é pai não se esconde de ameaça de fazendeiro nenhum." Naquele instante, ele sabia que tinha assinado uma sentença. Romeu Brandão não ia aceitar calado perder o controle sobre a história que construiu à base de mentira. Mas também sabia que, se recuasse agora, estaria negando a própria essência, tudo o que aprendeu com a mãe sobre honra, justiça e proteção aos mais fracos. A partir daquele momento, a briga deixava de ser só por uma criança.
Era também por dignidade, por verdade, e por todas as vezes em que um homem da roça foi tratado como ninguém diante do dinheiro dos poderosos. Naquela manhã, enquanto o sol ainda lutava para atravessar a neblina da roça, Zé já sabia que não podia mais se esconder atrás do silêncio. Alguém, em algum lugar, ia notar a ausência de Ana Clara. Ele decidiu que antes que o fazendeiro chegasse batendo na porta com seus capangas, precisava ir até a cidade e entender o que estavam dizendo por lá, porque boato em lugar pequeno corre mais rápido que cavalo disparado. Arrumou a menina, explicou que ela ficaria escondida no quartinho dos fundos, combinou uma palavra-chave para qualquer emergência e avisou a vizinha mais confiável que precisava resolver uma coisa séria, na rua, sem abrir detalhes. Na estrada de barro, enquanto caminhava, Zé sentia cada passo pesar como se o chão estivesse testando sua coragem, lembrando a ele que não era só uma ida até a venda, mas um confronto com o passado e com o poder de Romeu Brandão. Ao chegar perto da praça, ouviu comentários atravessados. Diziam que o fazendeiro estava furioso, que a enteada tinha sumido de madrugada e que ele oferecia recompensa para quem desse qualquer pista da menina. O que doía em Zé não era só o desespero do fazendeiro, mas a forma como ele falava da criança, chamando de problema e vergonha, como se uma vida pudesse ser reduzida a incômodo. Foi quando Zé entrou no armazém que a situação ficou mais clara. Alguns homens cochichavam que o fazendeiro desconfiava justamente dele, porque era o único que tinha motivos para roubar a menina, já que todos sabiam do passado com a mãe dela. Ele fingiu que não ouviu. Comprou o que precisava, mas no fundo do peito já entendia que tinha pouco tempo antes que Romeu resolvesse levar aquela história para o lado da força. Na volta, o coração batia acelerado, não só pelo medo, mas porque Zé começava a aceitar com uma espécie de paz estranha que proteger Ana Clara podia custar a própria vida. De tarde, a poeira levantando na estrada anunciou o que ele já esperava. A caminhonete do fazendeiro vinha rasgando o caminho, com 2 capangas na carroceria e o rosto de Romeu vermelho de raiva. Zé colocou o corpo na frente da porta, como uma cerca viva, e esperou o barulho do motor se calar, pedindo em silêncio para Deus dar força, porque coragem ele já não tinha certeza se era ou se era só desespero. Romeu desceu xingando, acusando, dizendo que sabia que a menina estava ali dentro, que a bastarda ingrata tinha corrido justamente para o único lugar que ele mais odiava, a casa do homem da roça que ela não devia nunca ter conhecido. Zé sentiu o sangue ferver, mas segurou a língua, porque sabia que qualquer palavra atravessada podia virar desculpa para a tragédia. Ele respondeu que ali ninguém era dono de ninguém, que criança não é gado para se esconder por vergonha, e que se a menina pediu abrigo ali, era porque em outro lugar ela não se sentia segura nem amada. Romeu se aproximou, olho no olho, e sussurrou que, se Zé não entregasse Ana Clara imediatamente, não ia sobrar cerca de madeira em pé naquela propriedade. Foi ali naquele confronto de olhares que Zé entendeu que essa história não ia terminar com conversa calma na varanda. Ele decidiu por dentro que preferia enfrentar a fúria do fazendeiro, a falência, a solidão e até a morte, a ver a própria filha voltar para uma casa onde era tratada como ameaça e não como bênção. O que ele ainda não sabia é que para tentar destruir Zé, Romeu estava disposto a algo tão cruel que faria toda a região lembrar daquela tarde como o dia em que a roça inteira ficou de luto. Se quer que a história avance para o momento em que essa ameaça vira tragédia, e entender como o sacrifício de Zé vai mudar o destino de Ana Clara, escreva Continua Bloco 5. E não esqueça de se inscrever, comentar sua cidade e compartilhar, porque essa história ainda vai virar testemunho na vida de muita gente. Naquela mesma noite, o céu escureceu mais cedo do que o normal, como se a própria natureza tivesse pressa em encobrir aquilo que estava prestes a acontecer na roça de Zé. Depois do confronto na porta, Romeu foi embora sem levar Ana Clara, mas deixou um rastro de ameaça no ar, prometendo que a conta ia chegar e que ninguém ia esquecer quem mandava naquela região. Zé tentou manter a rotina, deu janta para a menina, orou com ela antes de dormir e fingiu calma. Mas por dentro,
Sentia que cada estalo de galho lá fora podia ser o começo da desgraça. Pouco depois da meia-noite, os cachorros começaram a latir diferente. Não era latido de visita conhecida. Era latido de medo. Zé levantou da cama num pulo, correu até a janela e viu sombras se movendo perto do curral, como se alguém estivesse rondando o terreno, procurando brecha para entrar sem ser visto. Antes que ele pudesse reagir, um clarão tomou conta do lado do celeiro, seguido de um cheiro forte de fumaça. Alguém tinha jogado fogo no lugar onde ele guardava o pouco que tinha. Zé correu para fora, gritando, tentando soltar os animais assustados, enquanto as chamas subiam rápido, lambendo madeira seca e palha, como se também tivessem raiva acumulada. No meio da confusão, ouviu um estampido seco que cortou o barulho do fogo e dos animais. Um tiro. Por instinto, ele se colocou na frente da porta de casa, protegendo a entrada onde Ana Clara se encolhia, chorando, sem entender direito o que estava acontecendo. O segundo tiro veio acompanhado de um grito de alguém no escuro, mandando ele aprender a não se meter onde não foi chamado. Zé sentiu um impacto forte no peito, como se um cavalo tivesse disparado contra ele, e seus joelhos cederam, fazendo-o cair de costas, olhando para o céu vermelho de fogo. A última imagem que ele viu foi a sombra de um dos homens correndo para a caminhonete e a porta da casa se abrindo, com Ana Clara chamando o pai, pela primeira vez, desesperada. Os vizinhos chegaram depois de algum tempo, apagaram o fogo como podiam. Chamaram ajuda, mas já era tarde demais para o corpo de Zé. O homem da roça que nunca abandonava ninguém agora jazia no chão, com as mãos ainda voltadas para a porta da casa, como se mesmo caído continuasse protegendo a filha. A notícia correu rápido. Diziam que foi briga, que foi acerto de contas, que foi fatalidade. Mas quem conhecia a história sabia que aquilo tinha nome e endereço. Romeu, porém, apareceu no velório com cara de indignado, fingindo surpresa, oferecendo até ajuda financeira para o enterro, como se não tivesse nada a ver com a tragédia. Ana Clara foi entregue temporariamente a parentes distantes, porque diziam que era preciso organizar as coisas até decidirem com quem ela ficaria. Durante anos, ela carregou o peso daquela noite, com a lembrança do pai caindo na porta para protegê-la e a sensação de que a justiça da terra tinha falhado. Cresceu ouvindo versões distorcidas, tentando juntar pedaços da verdade, mas sempre com a certeza de que o homem simples da roça tinha dado a vida por ela. O que ninguém sabia era que, naquela madrugada, antes de cair totalmente desacordado, Zé ainda conseguiu sussurrar algo ao ouvido de um vizinho que correu para ajudá-lo. O nome de quem mandou fazer aquilo e onde estavam guardadas provas que poderiam mudar tudo. Esse vizinho, com medo de mexer com o fazendeiro, escondeu o segredo por muitos anos, guardando um caderno antigo onde Zé anotava dívidas, ameaças e detalhes de conversas que teve ao longo da vida com gente da fazenda. Anos depois, quando a própria consciência começou a pesar mais que o medo, esse homem iria atrás de uma Ana Clara adulta para revelar que a história do pai dela ainda não tinha acabado. Anos se passaram desde aquela noite de fogo e tiro na porta da casa simples de Zé, e a menina assustada que gritava pai agora era uma mulher feita, com olhar firme e marcas invisíveis que nenhuma maquiagem escondia. Ana Clara tinha deixado a região ainda adolescente, levada por parentes que queriam tirar a menina daquele lugar de desgraça. Mas o coração dela nunca saiu de verdade da roça, onde o homem que a acolheu deu a vida para protegê-la. Já adulta, decidiu que não dava mais para fugir das lembranças. Ou encarava o passado de frente, ou passaria o resto da vida com a sensação de que tinha deixado o sacrifício de Zé cair no esquecimento. Bloco 6. O retorno à roça. Numa manhã de céu aberto, Ana Clara desceu do ônibus na mesma estradinha de terra que um dia correu chorando, com o envelope da mãe na mão, buscando abrigo na casa do homem da roça. Agora, era ela quem carregava uma pequena mala, alguns documentos e um caderno velho enviado pelo vizinho que a procurou anos depois, dizendo que ali dentro estava a parte da história que ninguém teve coragem de contar. Cada passo que dava levantava poeira e lembranças. O cheiro do fogão a lenha, o barulho dos animais,
O som da voz de Zé chamando minha filha pela primeira vez. Tudo voltava como se o tempo tivesse apenas dado uma pausa. Ao chegar perto da antiga casa, senti um aperto no peito. O barraco não existia mais. No lugar havia uma construção maior, cercas novas e uma placa improvisada com o nome Sítio Esperança. Ela achou estranho, porque sabia que Zé não tinha dinheiro para erguer nada daquele tamanho, e muito menos alguém para cuidar das coisas depois que ele morreu. Foi então que um senhor de cabelos brancos, apoiado numa bengala, saiu da varanda e a encarou com olhos marejados, como se estivesse vendo um fantasma. Você cresceu, murmurou ele com a voz falhando. Eu prometi que um dia ia te contar a verdade, antes que Deus me chamasse. Ana Clara reconheceu o rosto, mesmo envelhecido. Era o mesmo vizinho que apareceu naquela noite de fogo, tentando ajudar, e que depois desapareceu da vida dela sem explicações. Foi ele quem, anos mais tarde, mandou o caderno de Zé para suas mãos, junto com uma mensagem curta. Volta para a roça. Seu pai não partiu do jeito que te contaram. Sentaram-se na varanda. E o velho começou a falar como quem finalmente decidia se libertar de um peso que carregou tempo demais. Ele contou que naquela noite, quando se abaixou ao lado do corpo de Zé, ouviu o homem sussurrar o nome do fazendeiro e indicar, com muita dificuldade, o esconderijo de um outro caderno, onde guardava provas, registros de ameaças, datas e detalhes de tudo o que viu e ouviu na região. Disse também que na confusão alguém tentou terminar o serviço, mas foi interrompido pelos gritos dos vizinhos. O tiro que todos acreditaram ser fatal acabou não pegando do jeito que os mandantes imaginavam. Ana Clara arregalou os olhos. Você está querendo dizer que meu pai não morreu ali naquela hora? O velho respirou fundo e assentiu, devagar. Ele quase morreu. Mas Deus não deixou. Só que a história é mais complicada do que parece, e tem gente grande envolvida. O senhor explicou que para evitar que Romeu terminasse o que começou, alguns homens simples da região, que deviam favores a Zé, se uniram e o tiraram dali às pressas, antes que a notícia se espalhasse de verdade. Levaram Zé para longe, para um lugar onde o fazendeiro não tinha influência, e espalharam a versão de que ele tinha morrido, justamente para protegê-lo e proteger Ana Clara. O velho admitiu que viveu anos com culpa por não ter contado nada para ela, mas que tinha medo de que, se a menina soubesse, voltaria atrás de Zé e colocaria os dois em perigo de novo. Agora, com Romeu mais velho, doente e com menos força na região, ele acreditava que era hora de a verdade começar a aparecer. Ana Clara apertou o caderno contra o peito, sentindo a mistura de alívio e revolta. Alívio por saber que talvez o pai ainda estivesse vivo em algum lugar. Revolta por terem deixado que ela crescesse acreditando numa morte que não aconteceu daquele jeito. Onde ele está? Perguntou com a voz embargada. Me diz que ainda dá tempo de olhar dentro dos olhos dele e agradecer pelo que ele fez. O velho olhou para o horizonte como quem escolhe as palavras com cuidado e respondeu. Antes de dizer onde ele está, você precisa ler tudo o que está neste caderno. Porque não é só sobre encontrar seu pai. É sobre desmascarar quem construiu uma vida inteira em cima da mentira e do sangue dos outros. Ele explicou que aquelas anotações de Zé podiam derrubar o último pedaço de poder de Romeu Brandão. Revelar negócios sujos, ameaças, grilagem de terra e até a armação daquela noite na roça. Mas avisou também que mexer nisso era cutucar vespeiro. Mesmo velho, o fazendeiro ainda tinha gente fiel a ele, disposta a tudo para calar quem ousasse falar demais. Ana Clara sentiu medo, sim, mas também sentiu dentro dela o mesmo senso de justiça que via nos olhos de Zé quando era criança, e percebeu que fugiu tempo demais. Sentada na varanda simples do antigo terreno de Zé, Ana Clara abriu o caderno com as mãos tremendo, como se cada página pudesse mudar não só o passado, mas também o futuro de toda aquela região. As primeiras anotações eram coisas do dia a dia, contas de ração, registro de venda de leite, lembranças de pequenos favores que Zé fazia aos vizinhos sem nunca cobrar nada em troca. Mas conforme ela avançava,
A letra firme dele começava a registrar algo muito maior. Datas de ameaças, conversas estranhas na venda, recados indiretos enviados por homens ligados ao fazendeiro Romeu Brandão. Bloco 7. O caderno de Zé. Em uma das páginas, Zé descrevia o dia em que percebeu que a felicidade dele incomodava mais do que a própria pobreza. Era o momento em que começou a suspeitar que a filha que nunca pôde criar estava pagando o preço pelas escolhas dos adultos. Ele anotava em detalhes como Romeu tratava a esposa na frente dos outros, sempre com uma gentileza ensaiada, mas deixava escapar frases de ameaça quando achava que ninguém estava ouvindo. Zé contava que mais de uma vez ouviu comentários de funcionários da fazenda dizendo que a menina não era bem-vinda ali e que um segredo daquela casa podia derrubar muita gente importante. Em outro trecho, a letra parecia mais apressada, como se ele tivesse escrito com urgência, com medo de esquecer alguma coisa. Ali, Zé registrava a primeira vez que alguém foi até sua casa para dar conselho. Um homem, enviado por Romeu, apareceu oferecendo dinheiro, dizendo que era melhor deixar o passado quieto e que não valia a pena ficar rondando assunto de paternidade numa região tão pequena. Zé recusou, anotando no caderno que nunca colocaria preço numa criança, muito menos na própria filha, mesmo que o mundo inteiro preferisse acreditar em mentira confortável do que em verdade incômoda. Mais adiante, uma página inteira era dedicada àquela noite do incêndio. Não o que todo mundo viu, mas o que ele sentiu. Ele contava que, ao ver o fogo, entendeu na hora que não era acidente. Sabia que estavam tentando quebrar sua resistência destruindo o pouco que tinha. Escreveu também sobre o momento em que se colocou na frente da porta para proteger Ana Clara, dizendo que, se alguém tivesse que cair, que fosse ele, e não a menina que mal tinha começado a vida. O que surpreendeu Ana Clara foi descobrir que havia páginas escritas depois do dia em que todos acreditaram que Zé tinha morrido. Naquelas linhas, ele contava como acordou. Fraco, numa cama desconhecida, em uma casa afastada, longe da fazenda e da vila, cuidado por um casal simples que devia favores antigos a ele. Zé dizia que, ao perceber que ainda estava vivo, a primeira reação foi querer voltar para buscar a filha, mas foi impedido pelos amigos, que disseram que aquilo seria a sentença de morte definitiva para os dois. Ele relatava o sofrimento de saber que Ana Clara cresceria, achando que ele tinha partido, mas também a certeza de que Deus às vezes permite um sumiço para evitar uma tragédia maior. Escreveu que preferia ser lembrado como o pai que deu a vida pela filha, do que colocar a menina em perigo aparecendo antes da hora certa. Zé pedia perdão nas linhas à filha que talvez um dia lesse aquele caderno, dizendo que, se não voltou, não foi por falta de amor, mas porque a covardia dos poderosos ainda era maior do que a coragem dos homens simples. No final do caderno, havia um mapa desenhado à mão, com referências de riachos, pedras grandes e um pé de mangueira isolado, indicando um pequeno sítio escondido depois da serra. Ao lado do desenho, uma frase curta. Se um dia minha menina for atrás da verdade, é aqui que ela vai me encontrar. Se Deus ainda me permitir respirar. Ana Clara sentiu as lágrimas caírem sobre o papel, borrando um pouco da tinta, enquanto o coração dela decidia, sem espaço para dúvida, que a próxima caminhada seria naquela direção. O senhor idoso observava em silêncio, como se soubesse exatamente o que ela diria em seguida. Então é verdade. Ele está vivo, murmurou Ana Clara, entre choro e sorriso. E mesmo escondido, nunca deixou de ser pai. O velho assentiu e avisou que a trilha não era fácil. Exigia coragem, perna forte e disposição para enfrentar não só o mato fechado, mas também os fantasmas da própria história. Mesmo assim, ela não hesitou. Fechou o caderno com cuidado, guardou na bolsa como se fosse um pedaço do coração de Zé e disse que, se existisse uma chance mínima de encontrá-lo, encararia qualquer caminho, fosse de terra, de pedra ou de lágrimas. Porque mais do que reencontrar um pai, Ana Clara queria olhar nos olhos do homem da roça que deu a vida por ela e mostrar que o sacrifício dele não seria em vão. Na manhã seguinte, com o caderno de Zé bem guardado na bolsa e o mapa gravado na memória, Ana Clara se colocou diante da estradinha de terra como quem se coloca diante do próprio destino.
Ela sabia que, a partir daquele ponto, não estava apenas caminhando para um lugar escondido depois da serra, mas atravessando anos de dor, mentira e silêncio para tentar alcançar a verdade que roubaram dela ainda criança. Respirou fundo. Pediu em pensamento que Deus guiasse seus passos e começou a seguir as referências desenhadas pela letra firme do homem da roça, que nunca deixou de ser pai, mesmo ausente. Bloco 8. A trilha. Até Zé. O mapa falava de um riacho estreito que cortava a estrada em determinado ponto, com pedras grandes formando uma espécie de ponte natural, e foi ali que ela percebeu que estava no caminho certo. Reconheceu o som da água correndo, o canto dos pássaros e até o cheiro úmido de mato depois da chuva, como se a própria natureza estivesse repetindo o cenário que Zé descrevera nas anotações. Cada detalhe conferia com o caderno. A curva acentuada na trilha, a mangueira solitária no alto de um morro pequeno, o cercado velho caído de lado. Tudo parecia confirmar que o coração dela não estava correndo atrás de um fantasma. Conforme avançava, o caminho ficava mais fechado, exigindo que ela afastasse galhos, encarasse pedras soltas e subidas íngremes que faziam as pernas queimarem. Mas Ana Clara sentia uma força diferente empurrando por dentro. Não era só saudade, era também a sensação de que cada passo aproximava não apenas de um reencontro, mas do momento em que a história de Zé deixaria de ser apenas tragédia da roça, para virar testemunho vivo. Em alguns trechos, o medo tentou falar mais alto, sussurrando que talvez fosse tarde demais, que ele poderia já ter partido, que tudo aquilo acabaria em decepção, mas ela respondia com a lembrança do sacrifício dele na porta de casa, tomando o tiro no lugar dela. Depois de horas caminhando, o mato começou a abrir, revelando um pequeno sítio escondido entre morros, com uma casinha simples de madeira, uma horta bem cuidada e poucas galinhas ciscando perto da porta. A cena tinha um silêncio diferente, não era vazio, era paz. Parecia o tipo de lugar onde alguém que já sofreu demais escolheria para passar o resto da vida em anonimato. O coração de Ana Clara disparou tanto que ela precisou parar por um instante, apoiar a mão no peito e enxugar as lágrimas, com medo de que as pernas falhassem na hora em que mais precisava ficar de pé. Ela se aproximou devagar, ouvindo apenas o som dos próprios passos e o barulho distante de um passarinho no telhado. Quando levantou a mão para bater na porta, sentiu o mundo inteiro ficar em silêncio, como se até o vento segurasse a respiração, esperando o que viria a seguir. Bateu 3 vezes com cuidado e esperou, sentindo cada segundo se arrastar como se fosse um ano. Do lado de dentro, passos arrastados se aproximaram. O rangido leve do assoalho denunciando alguém acostumado a andar devagar, talvez pela idade, talvez pelo peso de uma vida inteira nas costas. A maçaneta girou, a porta abriu um espaço estreito, e por trás da madeira, surgiu o rosto de um homem de cabelos brancos, pele marcada pelo sol, e olhos que, apesar do tempo, ainda guardavam o mesmo brilho bondoso que habitava a memória de uma noite em que ele a chamou de filha pela primeira vez. Por um momento ninguém disse nada. Era como se os dois tentassem conferir com o coração aquilo que os olhos já sabiam. Estavam diante um do outro depois de uma vida inteira de distância forçada. Ana Clara tentou falar, mas a voz não saiu na primeira tentativa. Apenas lágrimas escorreram, misturando a menina de 8 anos com a mulher que ela se tornou. Zé, com as mãos trêmulas, levou a palma ao rosto dela, como quem checa se é de verdade, e murmurou com a voz rouca, quase num sussurro. Eu pedi tanto para Deus que, se fosse da vontade dele, você encontrasse esse caminho. Ela sorriu chorando e respondeu. Pai, eu demorei, mas cheguei. E eu não vim só para te ver. Eu vim para que o mundo saiba quem você é de verdade. Zé a puxou para dentro, abraçando forte, como quem tenta recuperar num só gesto todos os anos em que não pôde estar ao lado dela. Dentro da casa simples, havia poucas coisas, mas tudo muito organizado, com um canto especial, onde ele guardava uma foto antiga da mãe de Ana Clara, o envelope com o nome dele e outro caderno mais novo, onde continuou escrevendo depois de se esconder. Era como se ele tivesse preparado aquele lugar não só para sobreviver,
mas para um dia recebê-la com a história pronta para ser contada do começo ao fim. Dentro da casinha simples, o tempo parecia ter parado, mas as marcas no rosto de Zé mostravam que os anos tinham sido longos e nada fáceis. Ana Clara olhava para cada detalhe como se quisesse guardar tudo de novo. O fogão a lenha, a mesa de madeira gasta, a cadeira onde ele provavelmente passava as noites escrevendo e pensando na filha longe. O silêncio entre os dois não era de estranhos. Era de quem tinha muita coisa entalada no peito e não sabia por onde começar. Bloco 9. A vida escondida de Zezé pediu que ela se sentasse, colocou água para esquentar e, com movimentos lentos, preparou um café simples como fazia antigamente, como se aquele gesto fosse um jeito de mostrar que, apesar de tudo, o coração dele continuava o mesmo. Quando se sentaram frente a frente, ele respirou fundo e disse que a primeira coisa que queria era pedir perdão por ter deixado que ela crescesse acreditando que ele tinha morrido naquela noite. Ana Clara, com os olhos marejados, respondeu que o perdão já tinha sido dado há muito tempo, porque nenhuma culpa dele poderia apagar o que ele fez ao se colocar na frente da porta para salvar a vida dela. Zé então começou a contar o que veio depois do tiro. Disse que se lembrava do impacto, do fogo, do rosto dela chorando, e depois tudo virou escuridão, como se tivesse caído num buraco sem fim. Quando abriu os olhos, estava deitado numa cama estranha, com o peito enfaixado e um cheiro de remédio caseiro misturado com mato e fumo. Cuidado por um casal que conhecia desde jovem, gente que vivia afastada, quase escondida do mundo. Eles explicaram que os vizinhos o tiraram às pressas dali, porque um dos capangas de Romeu tinha voltado para confirmar o serviço. E, se encontrasse Zé vivo, terminaria na hora o que começou. Para proteger a ele e a menina, espalharam a notícia de que o homem da roça tinha morrido. Fizeram velório com caixão fechado e deixaram o fazendeiro acreditar que tinha vencido. Zé contou que, quando ouviu isso, a alma dele quase desabou, porque a vontade era sair correndo de volta para casa, abraçar a filha e dizer que estava vivo, mas sabia que isso colocaria um alvo na testa dos dois. Os primeiros meses foram de dor física e revolta. Ele mal conseguia se mexer. O tiro tinha deixado sequelas. Às vezes faltava ar, às vezes o peito doía de um jeito que parecia que a morte vinha em ondas. Nesse tempo, começou a escrever naquele segundo caderno, registrando tudo o que lembrava da noite do ataque, dos recados, dos nomes de quem servia ao fazendeiro de olhos fechados. Conforme melhorava, o casal que o abrigou ajudou a erguer a casinha onde estavam agora, naquele pedaço escondido de terra depois da serra. Ali, Zé recomeçou. Plantou, cuidou de poucos animais, viveu com pouco dinheiro, mas com mais segurança do que teria perto da fazenda. Mesmo assim, todos os dias acordava com o mesmo pensamento. Será que Ana Clara está bem? Será que um dia ela vai saber que o pai dela ainda respira por aí? Ana Clara escutava calada, apertando a xícara entre as mãos como se quisesse segurar junto o peso dos anos que passaram. Ela contou que, depois da morte anunciada de Zé, foi levada por parentes que não queriam confusão com Romeu e cresceu ouvindo versões tortas da história, onde o homem da roça era tratado ora como tolo, ora como alguém que se meteu onde não foi chamado. Revelou que só começou a entender a verdade quando recebeu o primeiro caderno e a mensagem do vizinho, falando sobre o tiro que não matou Zé da forma que todos acreditavam. Zé ouviu tudo de cabeça baixa, mas com os olhos brilhando de orgulho ao perceber que, apesar de tudo, Ana Clara tinha se tornado uma mulher firme, com senso de justiça e coragem para voltar. Ele então se levantou, foi até um baú no canto da casa e trouxe o segundo caderno, mais gasto ainda, cheio de páginas cobertas de letras miúdas. Aqui tem nome, data, negócio sujo, ameaça, gente que perdeu terra porque não tinha como se defender. Disse ele, não escrevi isso para me vingar. Escrevi porque um dia eu sabia que alguém ia precisar da verdade inteira. Ana Clara folheou rapidamente algumas páginas e viu nomes repetidos, valores, esquemas de compra de terra por preço de mixaria na base da pressão, e até detalhes da noite em que a mãe dela foi obrigada a esconder a verdadeira paternidade. Pai, isso aqui é mais do que nossa história, murmurou ela.
Isso aqui pode derrubar o último pedaço de poder do fazendeiro. Zé concordou, mas olhou bem dentro dos olhos dela antes de responder. Pode. Mas também pode colocar você em perigo. E eu já perdi uma vida com você. Não quero arriscar perder a segunda. Ela segurou a mão dele com firmeza e disse que dessa vez não ia fugir, nem se esconder atrás do silêncio dos outros. Disse que se Deus deu uma segunda chance para aquele homem da roça viver, não foi para ele passar o resto dos dias escondido, mas para que a verdade aparecesse no tempo certo. Zé enxugou uma lágrima teimosa e perguntou: e se o preço for alto de novo? E se tentarem repetir aquela noite? Ana Clara respirou fundo, lembrando da menina assustada que um dia ele acolheu na porta de casa. Dessa vez, pai, eu não sou mais uma criança. Se tiver que lutar, eu luto. Se tiver que falar, eu falo. E se tiver que enfrentar o fazendeiro frente a frente, eu vou. Mas não vou deixar que a sua história morra duas vezes. Ele então sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de esperança, e murmurou: então talvez tenha chegado a hora da roça inteira saber que o homem que morreu naquela noite ainda está vivo. Sentados à mesa simples, com os dois cadernos abertos, Zé e Ana Clara sabiam que dali em diante, cada decisão poderia mexer não só com a vida deles, mas com a roça inteira que por anos se curvou diante do medo. Não era mais uma questão apenas de reencontro entre pai e filha, mas de decidir se o sacrifício daquela noite ficaria enterrado como tragédia da roça, ou se tornaria a verdade que libertaria muita gente que ainda vivia presa à sombra do fazendeiro. Bloco 10. O plano para enfrentar o fazendeiro. A primeira coisa que combinaram foi simples e direta. Ninguém precisava saber de imediato que Zé estava vivo. Ana Clara seria o rosto, a voz e a ponte entre o passado e o presente, enquanto ele ficaria por enquanto protegido naquele sítio escondido, pronto para aparecer apenas na hora certa. Assim, eles poderiam mexer na estrutura do poder de Romeu Brandão, sem dar a ele a chance de tentar repetir a noite do tiro e do fogo. Eles listaram no caderno 3 passos importantes. Primeiro, reunir aliados discretos, gente que sofreu na mão do fazendeiro, perdeu terra ou foi humilhada, mas que nunca teve provas para lutar. Segundo, levar o conteúdo dos cadernos a alguém de fora da influência direta de Romeu, alguém que tivesse coragem e posição para agir com justiça. Terceiro, preparar o momento em que Zé apareceria diante de todos não como fantasma que voltou, mas como prova viva de que o fazendeiro mandou atacar um homem inocente e ainda comemorou a morte dele. Ana Clara sabia que esse terceiro passo seria o mais perigoso, porque mexeria diretamente com o orgulho e a reputação de Romeu, mas também seria o golpe final na mentira que sustentou tantos anos de abuso. Zé, por sua vez, morria de medo de que, ao se expor, colocasse a filha novamente na linha de fogo, mas via nos olhos dela uma coragem que lembrava a firmeza da mãe, só que agora aliada a um senso de justiça que vinha de Deus. Decidiram que o primeiro aliado a procurar seria justamente o vizinho idoso que guardou o segredo de Zé por tantos anos. Ele conhecia muita gente, sabia quem realmente tinha medo e quem apenas fingia lealdade ao fazendeiro por conveniência. Além disso, era respeitado na região, e sua palavra teria peso quando chegasse a hora de alguém testemunhar que viu Zé baleado e ouviu o nome do mandante ainda naquela noite. Você não vai sozinha, filha, disse Zé, com o coração apertado entre o desejo de protegê-la e a necessidade de permanecer escondido. Ele sugeriu que ela voltasse a se aproximar da cidade aos poucos, como quem retornou apenas para visitar o lugar onde cresceu, sem levantar suspeitas imediatas. Enquanto isso, ele escreveria uma espécie de declaração final, um relato completo, assinado de próprio punho, contando tudo o que viveu, para que, caso algo acontecesse, a verdade não se perdesse de novo. Ana Clara concordou e acrescentou algo que Zé não esperava. Ela queria olhar nos olhos de Romeu antes da queda definitiva, não por vingança, mas para dizer a ele que nem o tiro, nem o fogo, nem as mentiras conseguiram apagar o que um homem simples da roça fez por amor. Queria que o fazendeiro soubesse, antes de perder o que ainda tinha de poder, que a menina que ele tentou calar cresceu,
e voltou não como vítima, mas como voz. Zé engoliu seco, mas entendeu que essa era uma parte que só ela podia cumprir. Ao mesmo tempo, fez uma exigência de pai, que ela nunca andasse sozinha, que se cercasse de gente de confiança e que, ao menor sinal de perigo, lembrasse que a vida vale mais do que qualquer vitória. Ana Clara prometeu, segurando forte a mão calejada dele, e respondeu que dessa vez não seria ele a cair na porta para protegê-la. Se fosse preciso, ela mesma se colocaria na frente de qualquer ameaça. Antes dela partir de volta para a vila, Zé se levantou devagar, foi até a pequena estante e pegou um objeto que guardava há muitos anos. O envelope com o nome dele, rabiscado pela mãe de Ana Clara, naquela noite em que tudo começou. Colocou o envelope nas mãos da filha e disse: "Leva isso com você. É prova de que, mesmo quando o mundo foi covarde, teve gente que ainda acreditou que eu nunca abandonaria ninguém." Ela guardou o envelope, os 2 cadernos, e com um último abraço demorado, começou a descer a trilha de volta, sentindo que agora não caminhava apenas como filha, mas como alguém que carregava uma missão nas costas. Enquanto ela se afastava, Zé ficou na porta, olhando a silhueta dela sumir entre as árvores, com o coração apertado, mas cheio de esperança. Sabia que, dali para frente, a roça ia deixar de ser só cenário de sofrimentos escondidos, para se tornar palco de uma verdade grande demais para continuar enterrada. Pela primeira vez em muitos anos, ele não rezou pedindo proteção só para sobreviver. Pediu força para enfrentar no tempo certo a luz do dia, depois de tanto tempo vivendo como se estivesse morto. De volta à vila onde tudo começou, Ana Clara sentiu que até o vento parecia diferente. Já não era o sopro da infância, mas o ar pesado de um lugar acostumado a engolir injustiças em silêncio. Enquanto caminhava pela rua principal, notou que algumas casas tinham mudado, outras continuavam iguais. Mas o olhar das pessoas ainda carregava o mesmo medo antigo de falar o que realmente sabiam. Ela sabia que, antes de qualquer confronto aberto com o fazendeiro, precisaria tocar o coração de quem viveu calado por anos, convidando essas pessoas a trocar o medo pela verdade. Bloco 11. Vozes que sempre tiveram medo. O primeiro lugar em que passou foi na casa do vizinho idoso que guardara o segredo de Zé por tanto tempo. Ele a recebeu com um misto de alegria e preocupação, sabendo que a presença dela ali significava que o tempo de esconder estava acabando. Sentaram-se de novo na varanda, e depois de ouvir que ela encontrara o pai vivo, ele respirou aliviado, como quem finalmente vê uma oração antiga ser atendida. "Agora, seu fulano, não é mais só sobre mim e sobre o Zé", disse Ana Clara com firmeza. "É sobre todo mundo que perdeu alguma coisa por medo do fazendeiro." Ela contou sobre os 2 cadernos, sobre o plano de manter Zé protegido por enquanto, e sobre a ideia de reunir pessoas que tinham sido injustiçadas para, juntos, levarem a verdade às autoridades de fora. O idoso hesitou, lembrando do terror que Romeu espalhava. Mas aos poucos foi concordando que já não fazia sentido passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Com a ajuda dele, Ana Clara começou a visitar quem ao longo dos anos tinha sofrido na mão do fazendeiro. Foi até a casa de um homem que perdeu o pedaço de terra por causa de uma dívida inflada, cheia de juros inventados, cobrados na base da humilhação na frente da vila inteira. Ouviu o relato de uma viúva que foi pressionada a vender o sítio por quase nada, logo depois da morte do marido, quando estava mais frágil e sem ninguém para defendê-la. Em cada casa a reação era parecida. Primeiro medo, depois desabafo. Muitos olhavam para os lados antes de falar, como se qualquer galho balançando pudesse ser ouvido pelos olhos do fazendeiro, acostumados a vigiar tudo. Mas quando Ana Clara mencionava o nome de Zé, o homem da roça que todos acreditavam morto, algo diferente acontecia. O respeito que ele havia deixado em vida ainda morava na memória daquelas pessoas. "E é por ele, eu falo", disse um dos homens com os olhos marejados. "Porque se teve alguém que nunca virou as costas para ninguém aqui foi o Zé." Pouco a pouco, a lista de injustiçados foi crescendo. Pequenos agricultores, antigos funcionários da fazenda, gente que viu ameaças, ouviu confissões e guardou tudo por medo de perder o pouco que tinha. Ana Clara anotava cada história,
conectando os pontos com o que estava escrito nos cadernos do pai, percebendo que aquela não era só a luta de um homem, mas de uma comunidade inteira. Claro que a movimentação dela não passou despercebida. Em poucos dias começaram a aparecer olhares atravessados, cochichos na venda e até recados amigáveis, dizendo que era melhor não cutucar ferida antiga para não acordar problemas novos. Um dos capangas mais antigos de Romeu chegou a procurá-la na rua, soltando frases de ameaça disfarçada de conselho, lembrando que a moça da cidade não conhecia mais como as coisas funcionavam ali. Ana Clara ouviu tudo calada, mas por dentro sentiu o mesmo fogo que viu anos atrás consumindo o celeiro de Zé. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha, nem perdida. Trazia consigo a memória de um homem da roça que se levantou em frente à porta para protegê-la, e a certeza de que Deus não tinha permitido aquele reencontro à toa. Quando chegou em casa, reuniu as anotações novas, juntou com os cadernos do pai e percebeu que, pela primeira vez, a verdade começava a ter corpo, nome, data e testemunhas. Sabia que o próximo passo seria ainda mais arriscado. Levar tudo aquilo até alguém de fora, capaz de agir com justiça sem se curvar ao poder de Romeu, e se preparar para olhar o fazendeiro nos olhos em público, sem se intimidar. Mas antes desse confronto, ela ainda teria que enfrentar a pior arma que o fazendeiro sempre usou: a tentativa de virar a opinião da vila contra qualquer um que ousasse se levantar contra ele. O que Ana Clara não imaginava é que, numa dessas investidas, o próprio Romeu iria chamá-la para uma conversa civilizada, num lugar onde, anos atrás, se decidiu o destino dela sem que ela soubesse. Um bilhete curto, escrito com letra firme, mas tremida pela idade, chegou às mãos de Ana Clara numa tarde em que ela voltava da casa de um dos pequenos agricultores que havia decidido contar sua história. Se quiser conversar como gente civilizada, venha amanhã às 4 na varanda grande da fazenda. Assinado Romeu Brandão. Bloco 12. Frente a frente com o fazendeiro. Ela leu o recado mais de uma vez, percebendo que não era um convite qualquer. Era a forma do fazendeiro tentar retomar o controle, chamando-a para o território dele, onde sempre se sentiu senhor de tudo e de todos. Durante a noite, Ana Clara quase não dormiu, não por falta de coragem, mas porque sabia que, ao pisar naquela varanda, estaria entrando no mesmo palco onde, anos atrás, a mãe dela fez escolhas que mudaram o destino de todos. Mesmo assim, decidiu ir. Não por respeito a Romeu, mas por respeito à própria história e ao pai que não fugiu quando a vida pediu coragem na porta de casa. No dia seguinte, Ana Clara caminhou em direção à fazenda com passos firmes, mas com o coração acelerado, levando na bolsa o envelope com o nome de Zé, uma cópia de algumas páginas dos cadernos e o peso de tudo o que ouvira da boca dos injustiçados. Ao chegar, viu que a fachada continuava imponente, mas de perto, as paredes mostravam rachaduras, como se o tempo tivesse começado a cobrar a conta do luxo construído em cima de tanta dor dos outros. Capangas observavam de longe, braços cruzados, mas não disseram nada. Sabiam que aquela conversa interessava ao patrão mais do que gostariam de admitir. Romeu estava sentado numa cadeira larga de madeira escura, como um rei envelhecido em trono gasto, com a pele marcada e os olhos cansados, mas ainda com o velho brilho de quem se acostumou a mandar. Ele sorriu de um jeito que misturava ironia e falsa cordialidade, convidando Ana Clara a se sentar, como se estivesse recepcionando uma visita honrada, não alguém que trazia verdades que podiam ruir o que restava do império dele. Cresceu, comentou, com a voz grave. A menina assustada virou mulher. Mas parece que esqueceu as coisas boas que essa casa lhe deu. Ana Clara respirou fundo, mantendo o olhar firme. Respondeu que não tinha esquecido de nada, nem da comida na mesa, nem do teto, mas também não apagou da memória as ameaças, os gritos, as conversas sussurradas sobre vergonha e problema quando se referiam a ela. Disse que por muito tempo carregou confusão, tentando entender se devia gratidão ou medo, até descobrir que a verdade tinha sido escondida dela desde criança. Romeu tentou inverter o jogo dizendo que sempre a tratou como filha,
que cuidou da menina como se fosse sangue dele, e que o mundo era duro demais para quem não sabia engolir alguns segredos. Afirmou que se o passado viesse todo à tona, muita gente sofreria, inclusive ela, e que talvez fosse mais inteligente deixar o que passou onde está enterrado. Falou de favores, de contas pagas, de oportunidades que ela teve por morar sob o teto dele, tentando colocar na balança benefícios contra o peso das mentiras. Foi então que Ana Clara colocou o envelope sobre a mesa, com o nome de Zé escrito à mão. Perguntou se ele reconhecia a letra, se lembrava da noite em que a mãe dela empurrou a filha pela porta dos fundos, mandando procurar o homem da roça que ela tinha traído. Disse que naquele dia não foi a casa de Romeu que lhe deu abrigo, mas a casa simples de um homem que se colocou na frente do perigo e tomou um tiro destinado a ela. O rosto do fazendeiro endureceu. Por um instante a máscara de cordialidade caiu, revelando o mesmo olhar frio que tantas pessoas descreveram ao contar suas histórias de humilhação e perda de terra. "Cuidado com o que você está insinuando, menina", rosnou ele. "Tem coisa que, se for dita alto demais, não volta." Ana Clara então mencionou, sem levantar a voz, que já não se tratava de insinuação. Falou dos cadernos, das datas, dos nomes, das ameaças anotadas, das terras compradas por quase nada, das dívidas infladas e da noite do incêndio e dos tiros na casa de Zé. Disse que sabia que ele mandou gente ensinar uma lição ao homem da roça e que, ao contrário do que todos acreditam, Zé não morreu naquela noite. Romeu arregalou levemente os olhos, traído por um segundo de surpresa que tentou disfarçar logo em seguida. Perguntou num tom debochado se ela acreditava mesmo em caderno de homem ressentido e em fofoca de vizinho com inveja de fazendeiro grande. Tentou rir da ideia de que um suposto morto estivesse por aí, vivo, escrevendo relatos, como se fosse história inventada para melodrama de vila. Mas Ana Clara não recuou. Ela disse que não estava ali para pedir aprovação nem para negociar silêncio. Estava dando uma chance a ele de ouvir, da boca dela, que a verdade não ia ficar escondida por muito tempo. Afirmou que já tinha falado com gente de fora, que não dependia mais da boa vontade de quem comanda a cidade, e que, quando a verdade viesse à tona, não seria numa conversa de varanda, mas diante de quem tem poder para fazer justiça. Romeu, percebendo que não a intimidaria com palavras, apelou para o medo. Sugeriu que ela pensasse nos parentes que ainda viviam ali, nas pessoas que poderiam acabar sofrendo por causa de uma teimosia de moça que volta da cidade pensando que manda em tudo. Deixou claro que, mesmo velho, ainda tinha braços e olhos espalhados pela região, gente disposta a fazer o que for preciso para manter as coisas sob controle. Ana Clara se levantou devagar, sem acelerar o passo, sem baixar os olhos. Disse que por muitos anos acreditou que ele fosse maior que Deus, que o medo dele fosse mais forte que qualquer vontade de justiça, mas que agora, depois de ter reencontrado o pai que ele tentou apagar, tinha certeza de que ninguém consegue manter uma mentira de pé para sempre, por mais dinheiro e ameaça que use. Antes de ir embora, ela deixou um recado claro. "O Senhor sempre mandou em tudo, Romeu. Em terra, em gado, em gente. Mas tem uma coisa que o Senhor não pode controlar: o tempo de Deus. E pelo jeito, esse tempo está chegando." Virou as costas e saiu, sentindo as costas queimarem com o peso do olhar dele, mas sem deixar que isso mudasse a direção dos passos. Do lado de fora, alguns trabalhadores observavam à distância. Eles não ouviram a conversa, mas viram algo que ninguém estava acostumado a ver. Alguém sair da frente do fazendeiro sem baixar a cabeça, sem sair aos tropeços, sem pedir desculpas. E às vezes, é assim que a mudança começa. Não quando a verdade já está estampada em todo lugar, mas quando alguém se recusa a continuar curvado. Se quiser o próximo bloco, onde Ana Clara volta para a vila, percebe que a reação de Romeu acende um clima ainda mais pesado, mas também começa a despertar coragem em quem sempre viveu com medo. Peça: "Você tem razão. O Zé ficou tempo demais fora de cena e ele é o protagonista. A partir daqui ele volta com força total, e a própria história de morte vai ser colocada em dúvida dentro da narrativa, como se tudo tivesse sido conduzido para enganar a roça inteira."
Bloco 13. O homem da roça reaparece. Naquela noite, depois do encontro tenso com o fazendeiro, Ana Clara voltou para a vila com o coração em chamas e a cabeça cheia de frases que não queria levar sozinha para o travesseiro. Ela sabia que não podia carregar tudo isso sem dividir com a única pessoa que entendia, de dentro, o peso daquele confronto. Zé, o homem da roça que o mundo acreditava morto. Assim que o céu escureceu, ela pegou a estrada de terra e subiu novamente em direção ao sítio escondido depois da serra, seguindo a trilha que já começava a conhecer de cor. Cada passo que dava parecia uma resposta à sombra de Romeu. Se ele tinha tentado sufocar a verdade durante anos, agora era hora de fazer o contrário, aproximando ainda mais a filha do pai que ele tentou apagar. Quando chegou, encontrou Zé sentado na varanda simples, com o olhar perdido no horizonte, como se sentisse à distância tudo o que tinha acontecido na fazenda. Ele te ameaçou, não foi? Perguntou Zé antes mesmo de ela abrir a boca. Ana Clara contou cada detalhe. O convite civilizado, o teatro de bondade, a tentativa de comprar o silêncio com culpa, as ameaças veladas e o susto de Romeu ao ouvir que o homem que ele mandou matar naquela noite ainda estava vivo. Zé ouviu sem interromper, apertando as mãos calejadas sobre os joelhos, como quem segura o próprio impulso de descer a serra naquele instante e aparecer diante de toda a vila. Pai, ele ainda acha que manda no medo do povo, disse Ana Clara. Mas lá no fundo já sabe que a história está escapando das mãos dele. Zé respirou fundo e respondeu que, talvez, tivesse chegado a hora de parar de ser apenas um fantasma vivo e assumir de vez o lugar que sempre foi dele na própria história. Deixaram todo mundo acreditar que eu morri, murmurou, pois agora vão ter que engolir a verdade. O homem da roça que eles enterraram na conversa está vivo e de pé. Eles passaram a noite planejando não mais só papéis, testemunhos e bastidores, mas o momento em que Zé apareceria diante de pessoas que juravam ter chorado sua morte. Ana Clara sugeriu algo ousado. Em vez de ele surgir primeiro nas autoridades de fora, que ninguém conhece, que ele voltasse a respirar, de forma simbólica, exatamente onde o mataram, na boca do povo, na vila. Pai, se o senhor chegar lá vivo andando, mostrando que aquela morte foi construída na palavra dos covardes, metade da força do fazendeiro cai na hora, afirmou ela. Zé engoliu seco. O peito ainda doía às vezes. O tiro deixara uma lembrança que nem o tempo nem os remédios caseiros apagaram. Mas olhando para a filha, percebeu que não tinha mais como continuar escondido, esperando que outros resolvessem o que Deus claramente estava empurrando para as mãos deles. Eu fui covarde em uma coisa só, confessou. Em deixar você crescer achando que eu tinha partido. Não vou ser covarde de novo vendo você lutar sozinha. Na madrugada, ajoelhados no chão simples da casinha, pai e filha fizeram algo que Zé sempre fez em silêncio. Oraram juntos, entregando medo, plano, vida e nome. Ele pediu que, se o tempo dele na terra estivesse mesmo no fim, que fosse terminado de um jeito que honra a verdade, não escondido num canto qualquer, apagado por boatos e ameaças. Ana Clara pediu que Deus segurasse a mão dele quando chegasse a hora de descer a serra de cabeça erguida, para que a roça inteira visse que o homem que chamaram de morto continuava de pé por graça e propósito, não por acaso. Quando o dia amanheceu, já havia um acordo entre eles. A mentira sobre a morte de Zé não seria corrigida com um cochicho tímido, mas com um gesto que ninguém conseguiria fingir que não viu. E o primeiro passo seria dado em breve, num lugar onde todos juravam já ter se despedido dele uma vez. Agora, a roça ia descobrir que aquele velório, no passado, foi só o ensaio de uma história que Deus ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, a neblina ainda abraçava a estrada de terra quando duas silhuetas começaram a descer a serra. Uma mulher de olhar decidido, e ao lado dela, um homem de passos firmes, mesmo que marcados pela dor antiga no peito. Era Zé, o homem da roça que a vila inteira jurava ter enterrado em conversa anos atrás, caminhando agora como se cada passo fosse um desmentido ao velório que fizeram sem ele. Bloco 14. O morto. Que volta andando pela rua. Enquanto se aproximavam da vila,
Ana Clara sentia o coração acelerar, mas dessa vez, não era medo. Era a consciência de que estavam prestes a rasgar, ao vivo, a mentira mais antiga daquela região. Zé andava com o chapéu surrado na cabeça, a camisa simples, o rosto marcado de sol e tempo, mas com o mesmo brilho sereno no olhar de quem nunca aprendeu a tratar ninguém com maldade. Por dentro, ele repetia uma oração curta. Senhor, se eu estou descendo essa estrada, que seja para a verdade se levantar, não para orgulho nenhum crescer. Os primeiros a notar a presença deles foram as crianças brincando perto da venda. Elas pararam, estranharam aquele homem diferente, cochicharam entre si, até uma delas puxar a barra da saia da mãe e apontar para a estrada. A mulher, quando olhou, sentiu o sangue gelar. Por um instante achou que estava vendo um fantasma, porque aquele jeito de andar, aquele chapéu e aquele rosto eram os mesmos do homem da roça que ela tinha visto no caixão fechado anos atrás. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Portas se abriram, gente saiu na calçada. Senhores tiraram os óculos para enxergar melhor, como se o problema estivesse na vista e não no choque do coração. Não é possível, murmurou um. Ou eu fiquei maluco, ou o Zé voltou da cova. Zé parou bem no meio da rua principal. Respirou fundo e tirou o chapéu, como sempre fazia por respeito quando falava com alguém. A vila inteira parecia segurar o fôlego. Dava para ouvir só o vento e uns cachorros latindo ao longe. Com a voz firme, mas embargada por dentro, ele disse: Eu não voltei da cova, não. É que um dia deixaram vocês enterrarem a verdade no lugar de enterrar meu corpo. E hoje eu desci essa estrada para mostrar que mentira nenhuma dura para sempre. Alguns começaram a chorar sem nem saber por quê. Outros, com a consciência pesada, lembraram do dia do velório. Caixão fechado, pressa, poucas explicações, um clima estranho, mas que ninguém teve coragem de questionar. Agora, vendo o homem da roça vivo, ali na frente deles começaram a entender que a história oficial daquela noite tinha sido arrumada ao gosto de quem mandava na região. O vizinho idoso, aquele que tinha ouvido o último sussurro de Zé naquela noite de fogo e tiro, aproximou-se com os olhos marejados. Eu devia ter contado antes, disse emocionado. Perdoa. Zé colocou a mão no ombro dele e respondeu. Você fez o que conseguiu com o medo que tinha. Hoje não é dia de apontar dedo para quem se calou. É dia de mostrar quem mandou calar. Ana Clara, ao lado do pai, ergueu o envelope antigo e falou para todos ouvirem. Anos atrás, disseram para vocês que esse homem aqui tinha morrido porque se meteu onde não foi chamado. Contou em voz alta da noite do incêndio, do tiro, da fuga às pressas, do sumiço forçado para que o mandante do ataque acreditasse que tinha vencido. A cada frase, rostos iam mudando, ligando o que ela dizia com o que muitos tinham visto ou ouvido em pedaços desconexos ao longo dos anos. Alguns trabalhadores que ainda serviam a fazenda começaram a se remexer, desconfortáveis. Sabiam de histórias, viram movimentos estranhos na noite do incêndio, ouviram ordens para ninguém meter o nariz onde não é chamado, mas sempre engoliram tudo por medo de perder o emprego ou coisa pior. Agora, com o próprio morto de pé no meio da rua, o peso do silêncio parecia maior do que o medo das consequências. Foi nesse clima que Ana Clara fez algo importante. Não pediu que ninguém se revoltasse ali, na hora, nem que fossem todos em massa para cima do fazendeiro. Disse com calma que não estavam ali para um espetáculo, mas para um acerto de contas com a verdade. Explicou que o pai tinha cadernos, datas, nomes, e que eles iam procurar quem pudesse agir com justiça de verdade, sem se vender por medo ou dinheiro. Zé então deu um passo à frente e falou diretamente às pessoas simples, aquelas que ele conhecia pelo nome, pela história, pelos apertos que enfrentaram. Um dia, usaram meu nome e minha morte para espalhar medo entre vocês, disse ele. Hoje, se for para usar meu nome para alguma coisa, que seja para lembrar que ninguém é pequeno demais para ser protegido por Deus e grande demais para ficar acima da verdade. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Mas o silêncio pesado que dominava a vila há anos começou a rachar.
Do alto da varanda da venda, alguém cochichou que o fazendeiro não ia deixar isso barato. Outro respondeu que, se até o morto resolveu levantar, talvez tivesse chegado a hora de eles pararem de viver como se estivessem enterrados em vida. E no fundo, muitos sabiam. A volta de Zé não era só um homem reaparecendo. Era a prova viva de que a narrativa que eles engoliram por anos estava podre. Naquela mesma tarde, antes que o sol se escondesse por trás dos morros, a notícia já tinha atravessado cercas, subido pastos e chegado exatamente onde Zé sabia que chegaria, na varanda grande da fazenda de Romeu Brandão. Diziam, em voz baixa, que o morto tinha descido a rua principal, tirado o chapéu e falado com a vila inteira, como se a noite do tiro nunca tivesse terminado o que começaram. Bloco 15. Quando a mentira começa a cair. Romeu recebeu a informação pela boca de um dos capangas mais antigos, que chegou ofegante, suando frio, como se tivesse visto o impossível. Ao ouvir o nome de Zé, o fazendeiro ficou pálido por um instante, apertou o braço da cadeira com força e só depois recuperou o velho ar de arrogância que sempre usava para se proteger. Morto não levanta e desce rua, rosnou. Se o povo tá dizendo que viu o Zé, é porque alguém tá fazendo teatro. Mas nem ele acreditava na própria desculpa. Lá no fundo, Romeu sabia que naquela noite do incêndio não esperou confirmação de médico, nem de autoridade. Confiou na palavra de homens pagos para resolver o problema e achou que bastava espalhar a versão conveniente. Agora, o passado batia à porta com rosto, voz e testemunhas. Enquanto isso, na vila, o retorno de Zé já começava a gerar movimento diferente. Alguns antigos funcionários da fazenda, que sabiam de ordens estranhas, começaram a se aproximar de Ana Clara com mais coragem, oferecendo detalhes de conversas que tinham ouvido nos corredores. Gente que antes só murmurava no portão agora topava colocar o próprio nome na história, nem que fosse numa folha de papel, desde que não ficasse escondido para sempre. Zé, de volta ao sítio escondido com a filha, sentou-se à mesa e abriu de novo os cadernos. Dessa vez, porém, não era mais o homem isolado escrevendo para aliviar o peso da consciência. Era alguém organizando junto com a filha um dossiê capaz de romper o ciclo de medo da região. Eles separaram páginas-chave, ligaram datas a testemunhas, marcaram nomes que poderiam confirmar o que estava escrito. Pai, agora não é mais só palavra contra palavra, disse Ana Clara. É palavra, papel e gente viva. Zé assentiu, mas lembrou que, se o fazendeiro se sentisse encurralado, podia tentar repetir o que fez no passado. Foi então que decidiram que não esperariam mais nada, se ajeitar sozinho. Iriam até a cidade maior, fora da influência direta de Romeu, levar tudo a quem tivesse obrigação de agir. A viagem foi marcada em segredo. Na madrugada seguinte, antes do sol nascer, Ana Clara e o vizinho idoso pegaram a estrada com uma pasta simples nas mãos, mas pesada de história. Os 2 cadernos de Zé, o envelope antigo, declarações escritas de quem já tinha coragem de assinar o que sabia. Zé ficou para trás, não por covardia, mas porque sabiam que se ele fosse visto viajando, alguém poderia tentar calá-lo antes da hora. Na cidade, diante de uma mesa fria, Ana Clara contou tudo de novo. A morte inventada, o tiro, os anos de silêncio, o reencontro com o pai, as terras tomadas, as ameaças veladas e o medo que mandava mais do que qualquer lei naquele pedaço de roça. Quem a ouviu não conseguiu ignorar o peso das provas. Datas que batiam com registros antigos, descrições de funcionários, detalhes que ninguém que inventasse uma história conseguiria acertar sozinho. Era como se uma porta que nunca tinha sido aberta naquela direção começasse finalmente a girar na dobradiça. De volta à vila, alguns dias depois, Ana Clara sentiu que o clima estava diferente. Não era mais só medo. Era medo misturado com expectativa, como se o povo soubesse que algo grande estava para acontecer, mas não conseguisse nomear ainda. Zé, quando a viu chegando pela estrada, levantou-se, caminhou até ela devagar e perguntou, apenas com o olhar, se valera a pena. Ela sorriu cansada, mas verdadeira. Pai, agora não é mais só nossa história.
É processo, é papel carimbado, é gente de farda e gravata sabendo o seu nome. Zé respirou fundo, sentindo um misto de alívio e temor. Alívio por saber que finalmente a verdade tinha saído do mato. Temor porque sabia que a reação de Romeu ainda estava por vir. Na fazenda, o fazendeiro recebeu recados discretos de que gente de fora andava perguntando demais sobre sua vida, negócios e aquela noite do passado. O homem que sempre mandou abaixar a cabeça sentiu pela primeira vez que era ele quem estava sendo observado. E quando o orgulho de alguém acostumado a nunca ser questionado é ferido, ou nasce arrependimento, ou se revela de vez a face mais cruel. A partir daqui a história começa a caminhar para o desfecho, amarrando a queda do fazendeiro, a exposição da verdade e o fechamento de ciclo do Zé como protagonista. Bloco 16. Quando a justiça bate na porteira. Alguns dias depois da ida de Ana Clara à cidade grande, o que sempre pareceu impossível aconteceu. 2 caminhonetes oficiais subiram a estrada de terra em direção à vila, levantando poeira e curiosidade. Ninguém estava acostumado a ver autoridade ali por motivo de justiça. Quando apareciam, era só para firmar papel de compra e venda, quase sempre a favor de quem já tinha demais. Dessa vez era diferente. Vinham com pastas, nomes, datas e perguntas que iam direto ao ponto. Foram primeiro até a casa do vizinho idoso, depois de alguns dos agricultores que haviam dado depoimentos por escrito, confirmando cara a cara o que já estava nos papéis. A cada confirmação a história deixava de ser boato de roça para virar caso sério, com gente anotando tudo e pedindo mais detalhes. Quando as caminhonetes dobraram para o lado da fazenda de Romeu, o clima ficou grosso. Trabalhadores pararam o serviço. Capangas se entreolharam, sem saber se era hora de proteger ou de fingir que nem conheciam o patrão. Romeu, ao ver os carros chegando, até tentou vestir o velho sorriso de fazendeiro respeitável, mas o olhar já não escondia o incômodo de quem sente a cerca apertar. Bloco 17. O nome de Zé, no papel. Enquanto isso, no sítio escondido depois da serra, Zé e Ana Clara aguardavam notícias, sabendo que, em algum momento, o nome dele deixaria de ser só murmurado em canto de roça para estar escrito em relatórios e depoimentos oficiais. Não era vaidade, era a certeza de que, por anos, usaram o nome dele como exemplo de quem se ferra por se meter onde não é chamado, e agora Deus estava virando o quadro. Um dos homens que acompanhava o caso apareceu ali, em visita discreta para explicar o que estava acontecendo. Disse que os relatos batiam, que os cadernos eram consistentes e que a história do acidente na noite do incêndio não se sustentava mais diante das informações reunidas. Olhou nos olhos de Zé e falou sem rodeios. A sua presença viva é a prova mais forte que existe de que alguém queria que o senhor desaparecesse. Zé sentiu o peso da frase, mas também um alívio. Por muitos anos achou que a única coisa que restava a ele era sobreviver escondido. Agora, a própria sobrevivência dele era a peça central de um quebra-cabeça que podia libertar muita gente. Ana Clara apertou a mão do pai por baixo da mesa como quem diz, não foi em vão. Bloco 18. O encontro final. Chegou então o dia em que pediram que Zé fosse visto oficialmente. Nada de surgir de surpresa. Dessa vez, queriam que ele fosse até a vila, em horário marcado, com testemunhas, para registrar de vez que o homem dado como morto estava ali, respirando com cicatriz no peito e história inteira para contar. A praça, simples, virou espécie de sala de audiência improvisada. Alguns representantes da lei, moradores da vila, antigos funcionários, curiosos, todos reunidos enquanto Zé, chapéu na mão, se colocava diante de quem quisesse ouvir. Não tinha microfone, nem palco, mas a atenção era maior do que muito discurso de gente importante na cidade grande. Perguntaram a ele como foi a noite do incêndio, quem viu, o que ouviu, como acordou depois, quem o escondeu, porque deixou todos acreditarem na sua morte. Zé respondeu ponto por ponto, sem exagerar, sem dourar, só com a verdade crua que viveu. A dor, o medo, o dilema de voltar ou não para proteger a filha,
e o peso de ouvir, ainda sangrando, o nome de quem mandou destruir sua casa. Cada frase dele encaixava com uma página do caderno, com um pedaço de memória de alguém da vila, com uma ferida antiga de quem perdeu terra, dignidade ou paz. Bloco 19. A máscara do fazendeiro. Racha Romeu foi convidado a comparecer. Não desceu mais como o dono da situação, mas como alguém que, pela primeira vez, não escolheu a hora nem o motivo de uma reunião na vila. Chegou tentando manter pose, com roupa alinhada e queixo erguido. Mas os olhos entregavam um homem acuado. Quando colocaram lado a lado o relato de Zé, o caderno, as testemunhas, as datas e os negócios sujos ligados a outros casos, ficou difícil para ele se esconder atrás de "não lembro" e "foi tudo mal entendido". Aquele não era mais o Romeu que ditava quem falava e quem calava. Era um homem tentando explicar por que tanta desgraça parecia sempre beneficiar a ele. E se antes a vila se calava por medo, agora havia algo novo no ar. Um cansaço profundo de ser pisado. Ana Clara não precisava nem falar muito. Estar ali ao lado do pai que ele tentou apagar já era por si só um grito. Em certo momento ela apenas disse: "Se naquela noite o tiro tivesse terminado o que começou, hoje ninguém estaria ouvindo essa verdade. Mas Deus não deixou. E se ele não deixou, é porque essa história não era só nossa". Bloco 20. Fechamento de ciclo. Os desdobramentos legais ainda levariam tempo. Investigação, processos, advogados tentando apagar incêndio com papel. Mas ali, para a vila, algo já tinha mudado definitivamente. O homem da roça que era lembrado como exemplo de derrota, agora era símbolo de resistência. Zé, depois de prestar tudo o que precisava, não quis virar celebridade de nada. Voltou para a roça, mas dessa vez, não para se esconder. Voltou como alguém que agora podia andar de cabeça erguida, cumprimentar quem quisesse, sentar na venda sem ver o próprio nome ligado à morte e pena. Ana Clara decidiu ficar por perto, reconstruindo com ele, pouco a pouco, não apenas o lugar físico, mas a ideia de lar que lhe foi roubada quando era criança. Algum tempo depois, numa tarde tranquila, pai e filha estavam sentados à sombra de uma árvore, olhando o terreiro simples que agora carregava mais paz do que antes. Zé comentou, com um meio sorriso: "Um dia, usaram minha morte para espalhar medo. Hoje, estão usando minha vida para espalhar coragem". Ana Clara respondeu: "E tudo isso começou naquela noite em que o senhor abriu a porta para uma menina encharcada, com um envelope na mão. Ele olhou para o céu e murmurou que não se arrependia de nada do que fez, nem do tiro, nem do sofrimento, porque no fim, tudo serviu para mostrar que Deus não esquece de quem age com coração reto, mesmo que o mundo inteiro tente apagar. E ali, sem plateia, sem barulho, o verdadeiro final se desenhou. Não foi a queda de um fazendeiro, nem o barulho de caminhonete oficial, mas a paz silenciosa de um homem da roça que finalmente viu a verdade em pé ao seu lado, em forma de filha. Se essa história tocou você e quer continuar recebendo narrativas assim, com gente simples, fé e virada de justiça, no vídeo sempre entra o convite. Se inscreva no canal agora, ative as notificações, comente de qual cidade está ouvindo e compartilhe com alguém que esteja precisando ser lembrado de que, mesmo quando a mentira parece vencer, Deus ainda escreve finais que ninguém espera.